dia, pessoal, ou boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual horário vocês vão estar assistindo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Vamos dar continuidade aqui aos tecidos, né? A parte da histologia. Hoje nós vamos falar sobre os tecidos conjuntivos, tá? Quais são as características desses tecidos? Eles têm células justapostas, bem juntinhas, podendo as células serem de vários tipos e estão geralmente separadas umas das outras por um material gelatinoso, chamado de matriz intercelular. Esses tecidos quase sempre são vascularizados, então diferente do tecido epitelial. Isto é, então eles têm muitos vasos sanguíneos que garantem a nutrição e a oxigenação. Esses tecidos unem e sustentam outros tecidos, tá? Eles são, então, classificados em dois grupos, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser de dois tipos, frouxo e o denso. E os tecidos conjuntivos especiais, que é o tecido adiposo, que é o gorduroso, cartilaginoso, que forma as cartilagens, o ósseo e o tecido hematopoético, que é o sangue. Então, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles estão distribuídos amplamente no corpo humano. Eles dão suporte aos tecidos epiteliais. Então, o tecido epitelial está em cima do tecido conjuntivo, tá? Os tecidos conjuntivos propriamente dito, então, forma a derme da pele, que é a terceira camada da pele. Ele é subdividido em frouxo e em denso. E o denso é subdividido em modelado e não modelado, tá? Vamos ver um pouquinho deles. Então, o frouxo, tecido conjuntivo frouxo, a substância, ele tem muita substância intercelular, é uma substância amorfa, com poucas fibras, com predomínio das fibras de colágeno e de elastina, tá? A função do tecido conjuntivo frouxo, suporte, preenchimento, é o tecido responsável pelos processos de cicatrização, nutrição e proteção. Quais são as células desse tecido? Fibroblastos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Cada uma tem uma função que a gente vai ver. Então, esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem três tipos de fibra: o colágeno, as fibras elásticas e as reticulares. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso corpo. Esse colágeno, ele é resistente à tração. Onde que tá? Tá lá na derme, que confere resistência à pele. No processo de envelhecimento, a gente começa a perder a capacidade de sintetizar esse colágeno. Então, a pele vai formando aqueles sulcos, né, que são as rugas, por conta, então, da diminuição da síntese dessa fibra que confere resistência à pele, tá? Então, aqui as fotinhas mostrando o tecido conjuntivo, tá? Fibras elásticas são formadas por glicoproteínas e por elastina, conferindo o quê? Elasticidade ao tecido conjuntivo. Elas permitem que a pele retorne à forma original depois de esticada. E as fibras reticulares, que são constituídas por um tipo especial de colágeno, são mais finas que as outras fibras, são ramificadas e formam um traçado que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos, tá? Então, aqui, ó, a fibra reticular. E as células que tem no tecido conjuntivo frouxo? Fibroblastos são as células mais abundantes dos tecidos conjuntivos. São responsáveis pela produção de fibras proteicas e da substância fundamental amorfa, que compõe a matriz extracelular. Participam ativamente dos processos de cicatrização de ferimentos, formadas por mucopolissacarídeos, pelo ácido hialurônico, que está sendo agora o queridinho aí dos procedimentos mais novos aí em relação aos preenchimentos de ruga e tudo mais, tá?
Então, aqui está mostrando aí a forma dessas células. Nos processos de cicatrização, então, quando a gente machuca, arranha, corta, são essas células que proliferam, tá? E formam ali, geralmente, quem tem tendência a ter queloide é por conta dessas células aqui, tá? Macrófagos são células patrulheiras do tecido conjuntivo frouxo. O que esses macrófagos vão fazer? Eles vão fagocitar. O que é isso? O que é fazer fagocitose? É literalmente comer, englobar partículas estranhas, células velhas que estão ali no tecido conjuntivo, tá? Então, quando a gente corta, tem algum atrito na pele, pode entrar micro-organismos. E essas células patrulheiras aqui, elas reconhecem e fagocitam esses agentes invasores. Os mastócitos são células globosas, então tá aqui, ó, um mastócito, repletos de grânulos de heparina e de estamina. A heparina é um polissacarídeo que tem propriedades anticoagulantes, então, quando a gente tem algum ferimento na pele, esses mastócitos liberam essa heparina e elas, juntamente com as células do tecido hematopoético, vão então produzir, diminuir o sangramento, tá? E a estamina, ela é um agente ativo nos processos inflamatórios, tá? É ela que vai dar aquela coceira, tá? Essa substância que é essa proteína, tá? Ela que dá coceira, isso é um sinal de alerta, né? Que tem algum agente ali provocando, então, esse processo alérgico, né? Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de medicamentos chamados antihistamínicos para diminuir essa sensação de coceira, tá? E os plasmócitos são células especializadas em sintetizar imunoglobulinas, que são o quê? Anticorpos. Estas participam da defesa corporal combatendo, né, as substâncias estranhas. Elas migram do tecido hematopoético do sangue para o tecido conjuntivo, tá? E agora, o tecido conjuntivo denso. Nós estamos falando dos tecidos conjuntivos propriamente dito. Tem pouca substância amorfa e muitas fibras. Aí eu vou ter o tecido conjuntivo denso modelado, que eu vou encontrar nos tendões, e o não modelado, que vai estar na cápsula dos órgãos, envolvendo os órgãos, tá? Então, aqui um modelado, a gente observa, né, que as fibras estão todas na mesma direção, e aqui um não modelado, tá? Então, ele não tem essa parte aqui, ó. Ele não tem uma estrutura linear em toda a sua extensão. E o tecido, então agora nós vamos falar das especializações dos tecidos conjuntivos. Então, vamos falar agora do tecido adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo, tá? Onde a gente vai ter a predominância das células adiposas, tá? Então, aqui nós temos uma célula adiposa, observe aqui, essa parte aqui, ó, em amarelo, que está ocupando aí quase que totalmente o citoplasma da célula, é a reserva de gordura, tá? E aí é uma célula típica, com a membrana, o núcleo, todas aquelas outras organelas citoplasmáticas. O grande lance dessa célula é que nosso organismo foi programado para trabalhar na base da economia máxima. Então, ele vai armazenando toda essa gordura aqui. E ele não joga fora. Então, quando está muito, o que essa célula faz? Ela faz mitose, ela se divide em duas para poder armazenar mais gordura. Por isso que a gente engorda, tá? Então, aqui, ó, mostrando nessa outra figura aqui, ó, a proliferação desse tecido adiposo, tá? Ele pode ser encontrado, né, esse tecido, o tecido adiposo, pode ser encontrado isolado ou em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, tá? A maioria das células adiposas forma grandes agregados, constituindo o tecido adiposo, que é distribuído por todo o corpo, tá?
O corpo da mulher contém uma maior porcentagem de tecido adiposo em relação ao homem, e isso em consequência dos hormônios, tá? É o maior depósito corporal de energia sobre a forma de triglicerídeos. Quando a gente estudou lá atrás, né, os lipídios, nós vimos que uma das funções dos lipídios é ser uma reserva energética, né? Muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais. Então, muita gente aumenta esse depósito de gordura em momentos de estresse, quando tá nervoso, né? E por que que as mulheres têm mais depósitos de gordura? Por conta das questões hormonais, né? Nós temos mais hormônios do que os homens, e os hormônios são a base de lipídios. Qual é a função desse tecido adiposo? Para que ele serve? Então, primeiramente, ele tem um papel energético, é a nossa reserva energética. Primeiramente, o nosso organismo lança mão dos carboidratos para queimar a energia, né? Para oxidar e liberar a energia. Mas nós temos essa reserva ali no tecido adiposo. Por isso que tem gente maluca aí que consegue fazer greve de fome, fica semanas sem se alimentar e não morre. Por quê? Porque tem uma reserva energética. Ele modela a superfície corporal. Às vezes o modelo não fica muito bonito porque vai depositando muita gordura ali, né? É um isolante térmico, né? Então funciona como um cobertor. Eu imagino o Gustavo naqueles dias daquele calor intenso que tava, né? Ele com aquele cobertorzão que ele tem natural, né? Deve ter sofrido bastante. Ele auxilia a manter os órgãos na sua posição correta e acaba protegendo esses órgãos, né? Se o Gustavo levar um tiro, absorve essa gordura, absorve esse impacto ali do tiro. Então, ela tem até que ele atravessa aquela camada ali de gordura para chegar num órgão, a chance dele sobreviver a um tiro ou um acidente, né? Se capotar o carro for rolando, essa gordura toda ali protege. Se você pegar um indivíduo magrinho, a chance dele morrer com um tiro é muito maior. E tem uma atividade secretora, tá? Então, o grande problema do tecido adiposo é que em excesso, além da questão estética, ele pode também comprometer outras funções, porque ele pode começar a comprimir alguns órgãos. Não vamos confundir tecido adiposo com o colesterol, tá? Existem pessoas muito magras que têm elevados índices de colesterol. O colesterol está na corrente sanguínea. Esse tecido adiposo, ele está abaixo da derme, abaixo da pele, recobrindo todo o nosso organismo, tá? E em alguns locais esse depósito é maior, principalmente na linha da cintura, infelizmente. Tecido cartilaginoso é outra especialização do tecido conjuntivo. Então, tecido cartilaginoso ou simplesmente cartilagem é um tecido elástico, flexível, que não cicatriza. Então, quando o indivíduo tem alguma lesão, né, nessa cartilagem que tá, né, principalmente entre os ossos, né, para evitar atrito, para evitar que um osso fique raspando no outro, né? Então, ele não tem essa capacidade de cicatrização, porque é um tecido que não tem inervação e não tem vascularização, tá? Essa cartilagem ela é encontrada em outros locais, além das epífises dos ossos, né? O que é a epífise? É o final ali do osso, é a cabeça do osso, né? Então, nós temos a cartilagem nas orelhas e no nariz, nos anéis da traqueia, né? Que é esse órgão que nós temos aqui, que leva o ar, né, das nossas narinas para o pulmão, então também tem cartilagem. Esse tecido serve para revestir, proteger, dar forma e sustentação a algumas partes do corpo, com menor rigidez que um osso e também serve para não dar atrito. Então, evita o atrito entre os ossos. Então, um local muito importante de a gente ter cartilagem é aqui, ó, no joelho, né? Então, o nosso joelho, ele sustenta um peso muito grande do nosso corpo, né? Então, essa cartilagem aqui é importante para evitar esse atrito. Existem algumas doenças autoimunes, em que a gente perde a capacidade de estar repondo essa cartilagem, o nosso organismo começa a desgastar isso daqui, né? São as artrites e artroses, né? São doenças bem complicadas, porque começa a causar dor e não tem como repor essa cartilagem. Composição. Do que é feito o tecido
cartilaginoso, por células, né? Fibras proteicas, substância intercelular e condrina, que é um mucopolissacarídeo com consistência de uma borracha, né? Que é o que vai dar essa característica de funcionar como amortecedor, né? Principalmente no joelho e na coluna vertebral, né? Entre cada ossículo ali da coluna vertebral, nós temos nessa cartilagem. Então, aqui está mostrando, né? As células do tecido cartilaginoso, né? Pericôndrio, que é o nome da célula, e as fibras, né, elásticas que tem na cartilagem. Cartilagem hialina possui moderada quantidade de fibras colágenas. Forma o primeiro esqueleto do embrião, que depois é substituído pelo osso, né? Então, todos nós na fase embrionária, nosso primeiro esqueleto foi feito de cartilagem. Depois, ao passar, né, do tempo, ele vai sendo substituído por tecido ósseo. Cartilagem fibrosa, tem mais quantidade de fibras, então ela vai ser mais dura, mais resistente, né? Então, apresenta abundante quantidade de fibras colágenas, é encontrada nos chamados discos intervertebrais, entre as vértebras, né, da coluna, é o que tá aqui em azul, ó, na figurinha, número 6, né, aqui em azul e 7. Mostrando aí, então, essa cartilagem fibrosa. E na sínfise púbica, a pubis é o osso do quadril, né? Então, nós temos essa cartilagem ali, porque ela tem a capacidade de suportar altas pressões, tá? Então, pessoal que tem hérnia de disco, o que é a hérnia de disco? É quando ocorre um desgaste dessa cartilagem aqui, ó, que tá aqui em azul, ela desgasta e aí, né, um osso começa a apertar o outro. E aqui dentro, ó, esse número 1 aqui, ó, e esse aqui em amarelinho, são os nervos da nossa coluna, que corre por dentro desses ossos e saem para inervar braços, pernas e todos os nossos órgãos. Então, quando tem um desgaste dessa cartilagem, o osso começa a comprimir o nervo, isso provoca muita dor, tá? Muita dor. Então, a gente tem que preservar isso daqui, tá bom? Tem que ter cuidado. Fibras elásticas, cartilagem elástica, que é o que a gente tem na orelha, tá vendo? Que puxa, ó, é mais maleável. Tem uma pequena quantidade de colágeno e grande quantidade de fibras elásticas. É encontrado no pavilhão auditivo, no conduto auditivo, que é lá dentro, né? Na epiglote. O que é epiglote? É uma estrutura que nós temos aqui, ó, no final da garganta, que quando a gente vai engolir, ela tem que fechar para a comida não ir para o lugar que tem que ir o ar. Por isso que a gente engasga, que às vezes esse mecanismo de fechar, né, da epiglote, ele falha. Então, ela é elástica, ela tem cartilagem. Na tuba auditiva e na laringe, então, nós temos essa cartilagem elástica. Tecido ósseo, pus essa fotinha aqui, ó, que às vezes sou eu esperando o pessoal postar a atividade lá no Google Classroom. Tem gente que dá hora. Então, o principal constituinte do esqueleto, né, é o tecido ósseo. Ele tem função de suporte para as partes moles do corpo, proteção de órgãos vitais. Então, a nossa caixa craniana extremamente dura, né, tá protegendo o nosso encéfalo, as costelas, né, e o osso externo protege o nosso coração. Então, órgãos extremamente importantes. O tecido ósseo ainda fornece apoio para os músculos esqueléticos e funciona como um depósito de cálcio, fósforo e íons. E o cálcio e o fósforo é que vai conferir a dureza característica desse tecido, tá? Quais são as células do tecido ósseo? Osteócitos, que são as células encontradas no interior da matriz óssea. Os osteoblastos, que são células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, que são esses sais que conferem dureza. Toda terminação blasto indica célula jovem, tá? E os osteoclastos, que são células móveis, gigantes e multinucleadas.
Então, aqui nós temos, né, uma micrografia de um tecido ósseo. Então, essa parte em rosa é a matriz óssea. Aqui, ó, os osteócitos, que são células que estão sintetizando, os osteoblastos. A matriz óssea compõe o tecido e é formada por uma parte inorgânica constituída por cálcio e fosfato, e a parte orgânica, que é a matriz, constituída por grande quantidade de fibras colágenas do tipo 1, cerca de 95%. Os outros 5% são dessa parte inorgânica, desses sais de cálcio e de fosfato. Tecido sanguíneo ou tecido hematopoético. Faltou o O aqui, né? Mas vamos lá, segue o bonde. Ele é rico em matriz extracelular, ou seja, plasma, que é a parte líquida do sangue. O plasma é rico em sais minerais, água e proteínas. Qual que é essa distribuição dessa constituição do sangue? O plasma corresponde a 55% do sangue e os elementos figurados, que são as células que compõem esse tecido, cerca de 45%. Em um adulto humano, né, nós encontramos de 5,5 litros a 6 litros de sangue. Função do tecido sanguíneo. Ele transporta os gases respiratórios, oxigênio. Então, ele pega o oxigênio que está entrando no pulmão, leva para os tecidos. Pega o gás carbônico que está sendo produzido lá pelo processo de respiração e leva de novo para o pulmão para ser expelido. Transporta os nutrientes. Nós nos alimentamos, o alimento vai passar pelo processo digestório e lá no intestino esses nutrientes vão ser absorvidos. Eles são absorvidos, caem na corrente sanguínea e o sangue distribui esses nutrientes para todas as células. Eles transportam hormônios, nós vimos no tecido passado, né, que é o tecido epitelial, ele forma as glândulas endócrinas que produzem hormônios, esses hormônios caem na cavidade sanguínea e são distribuídos para todo o corpo. O tecido sanguíneo tem um importante papel de defesa, né? Então, nós temos a linhagem branca que vai formar, então, os anticorpos, né? Que são proteínas de defesa. Participa da coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem alguma lesão, então, as plaquetas do sangue vão, então, desencadear o processo de coagulação. Aonde esse tecido é fabricado? Na medula óssea vermelha, que é o interior dos ossos, tá? Ossos longos e chatos, então do fêmur, que é o osso mais longo do nosso corpo, o externo, que é esse osso do nosso peito, né? Então, são os locais onde esse tecido é produzido. Ele é produzido constantemente, tá, pessoal? E nos embriões, esse tecido é produzido principalmente no fígado e no baço. Componentes do sangue. Plasma, transporta proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases e excreções. Rico em albumina, que é um tipo de proteína, rico em imunoglobulinas, que são anticorpos, em várias classes, agora com a infecção pelo coronavírus, a gente tem ouvido muito, né? IgG, IgM, né? O que é isso? São essas imunoglobulinas, são proteínas de defesa, tá? E tem também proteínas que atuam na coagulação sanguínea. Então, essa imagem aqui, ó, mostrando, aqui é o sangue total, aí a gente centrifuga numa máquina que gira muito rapidamente, os elementos figurados se depositam no fundo e a gente fica então com essa parte aqui, ó, o plasma, né, que tem essa coloração aí amarelada. Esse plasma também está sendo muito comentado agora, né, por conta da busca das vacinas, né? Quem já teve infecção pelo coronavírus produziu anticorpos e esses anticorpos estão aonde? No plasma sanguíneo. Então, essas pessoas estão doando sangue para retirar esse plasma para a gente conseguir extrair anticorpos e aí tentar entender o mecanismo de produção dessas imunoglobulinas, né, dessas proteínas de defesa, para que a gente consiga produzir uma vacina e a gente pare com essas aulas online e volte a se encontrar aí, né? Acho que é o sonho de todo mundo. Então, quais são os elementos figurados do sangue? Quais são as células sanguíneas? Hemácias,
também conhecidas como eritrócitos ou simplesmente glóbulos vermelhos. Elas têm uma forma discoide, então arredondado e achatado ali no meio. Apresenta a hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que vem associada ao ferro e ela então transporta o oxigênio e é ela que dá essa coloração, né, do sangue aí vermelho. Elas são anucleadas, então elas não apresentam núcleo, tá? Essas hemácias são produzidas então lá na medula óssea e elas quando vão para a corrente sanguínea elas perdem o núcleo e elas duram em média aí na corrente sanguínea em torno de 120 dias. O homem apresenta cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue e a mulher 4,5 milhões por milímetro cúbico. Então, ela dura em média aí 120 dias. Então, aqui, ó, a figurinha das hemácias aí para vocês. Leucócitos ou glóbulos brancos. São esféricas, né, redondinhas e nucleadas. Existem cerca de 5 a 10 mil glóbulos brancos por milímetro cúbico. Eles atuam na defesa orgânica. Então, nessa figurinha aqui, ó, tudo que está em branquinho são glóbulos brancos, tá? Tipos, eles podem apresentar grânulos no citoplasma, são chamados de granulosos, e aí nós temos vários tipos. Neutrófilos, eosinófilos ou acidófilos e os basófilos. E os agranulados, que não têm esses grânulos, que são os monócitos e os linfócitos. Vou mostrar a figurinha só a título de curiosidade, tá? Então, aqui, ó, um esfregaço do sangue, né? Tudo em vermelho aqui são os glóbulos vermelhos e em branco aí os glóbulos brancos. Então, aí nós temos os agranulados, que é o monócito e o linfócito. Vocês observam que não tem grânulo nenhum no citoplasma. E os outros aqui, ó, o eosinófilo, basófilo e neutrófilo são cheios de grânulozinhos. E nós temos as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação. Qual que é a diferença, né, de cada um desses glóbulos brancos? Cada um vai atuar numa linha específica de defesa. Alguns são especializados em defesa por vírus, por bactérias, por fungos. Dependendo do agente infeccioso, eles se proliferam mais e produzem aí as suas substâncias de defesa. A gente não vai entrar muito nisso, que é um outro vídeo aí de quase 1 hora para explicar tudo isso aqui do sangue, tá bom? Mas é isso daí. Então, mais uma mensagem aí para vocês. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, tá? Então, fica a dica, um abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.